participação aqui. Meu nome é Gabriela Duarte, eu sou a presidente da Liga, né, da LAPEC. E, em nome de toda a Liga, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. É muito importante para nós vocês estarem aqui, principalmente das nossas queridas palestrantes que abraçaram muito a ideia e vieram aqui hoje para falar com a gente sobre esse tema tão importante, né, que tem um mês, né, de prevenção e de debate. Então, sem mais delongas, né, para abordar sobre o tema da lei número 13.770, de reconstrução mamária para vítimas de câncer em Alagoas, e do ponto de vista médico, né, eu apresento a doutora Lígia Porciúncula, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, formada em Cirurgia Geral no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, com aperfeiçoamento em oncoplastia mamária no Hospital do Câncer de Barretos e no Florida Hospital Nixon, não sei se eu falei certo, Center em Orlando, inglês também enferrujado, residente em mastologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e especialista em mastologia pela SBM. Seja muito bem-vinda, doutora Lígia, a palavra é sua. Boa tarde, eu gostaria inicialmente de agradecer ao convite da Gabriela, né, da Liga, em nome da Liga, e dizer que eu estou muito honrada em poder participar. Eu estou acostumada a ser convidada para dar aulas para estudantes de medicina ou palestras para empresas e mais. É a primeira vez que eu estou dando aula para alunos de direito, então já antecipadamente peço desculpa se houver algum problema, é que eu tenho uma metodologia própria de dar aula, e de explicar eu sou professora do curso de medicina do SESMAC, e eu gosto sempre de transformar minhas aulas em algo com uma linguagem mais direta e mais simples, né? Pode parecer, às vezes, que isso diminui a ciência, mas eu acho que só engrandece. Eu acho que a função do professor é transformar a linguagem científica numa linguagem um pouco mais acessível, facilitar a comunicação. Essa aula que eu preparei, eu falei para a Gabriela, é uma aula curta, porque eu acho que também pelo momento que a gente vive de tantas aulas, tantos encontros online, eu acho que uma aula mais prolongada iria ficar cansativo e eu acho que ninguém aguenta mais. Então, eu tentei fazer algo mais direto, rápido e ilustrado, tá? Sobre o tema que eu vou falar. Vou tentar compartilhar aqui a aula. Deixa eu só, acho que aqui, tela inteira. Deixa eu encontrar minha aula. Eu já dei aula várias vezes, mas eu sempre me atrapalho na hora de compartilhar. Deixa eu abrir a aula aqui. Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Aula? Estamos. Eu acho que eu tirei, deixa eu ver. Agora saiu, mas agora sim. Tá, deixa eu só aumentar aqui. Tá. Às vezes eu tenho a sensação que eu estou falando sozinha na aula, isso acontece em todas as aulas que eu estou online. Se qualquer coisa tiver algum problema, Gabriela, você me avisa pelo celular, tá bom? Tá certo, doutora. Pode deixar. Tá, então, vou começar. Vamos falar sobre a lei número 13.770, que fala sobre a reconstrução mamária no Brasil do SUS, né? Então, a Gabriela já brilhantemente me apresentou, eu vou simplificar só, vou falar que eu sou mastologista, e hoje nós vamos falar sobre a reconstrução mamária no SUS. Atualmente, eu sou presidente da Regional Alagoas, da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é um título que muito me honra, né? É um triênio, né? Eu iniciei esse ano e vou ficar mais de 2 anos à frente do estado de Alagoas, dessa sociedade, e isso me trouxe um outubro rosa bem intenso esse ano. Eu peço até desculpa de eu estar com cara de cansada, que a gente está no final de feira, está no final do outubro rosa, e esse ano, esse outubro rosa para mim foi muito cansativo, foi muito intenso, mas foi muito proveitoso, porque muita coisa boa aconteceu, não só para mim, como para a mastologia do estado de Alagoas, e a reconstrução mamária foi uma delas.
Então, a mama, né? A mama é o símbolo máximo da mulher, se é que pode se falar assim. A mama representa para a mulher a maternidade através da amamentação, a feminilidade e a sexualidade, né? Então, a mama, ela é envolvida por todas essas emoções e sensações. É um dos órgãos mais importantes para a mulher, apesar de não ser vital, né? A gente pode viver sem as mamas, mas é o órgão que mais representa a mulher na sociedade e tem sido assim desde sempre. Vou falar um pouco sobre a história vou resumir um pouco a história da cirurgia para o tratamento do câncer de mama. Em torno de 1882, começou a se fazer o tratamento cirúrgico da doença conhecida como câncer de mama. Até então, o câncer, não só o de mama, mas de qualquer parte do corpo, era tido como uma sentença de morte. Então, a pessoa que tinha, e até não só nessa época, mas até bem recentemente, e algumas pessoas ainda têm esse pensamento de que o câncer é uma sentença de morte. Mas a partir desse ano de 1882, alguns cirurgiões, eles começaram, na Europa, nos Estados Unidos, eles começaram a pensar em desenvolver técnicas cirúrgicas para o tratamento dos tumores da mama. Antes disso, existia um empecilho, não existia anestesia, então não era possível fazer uma cirurgia maior, como é a cirurgia para o câncer de mama, se não existia anestesia. E nesse mesmo período, coincidiu de surgirem algumas técnicas para que se iniciasse a se realizar no mundo a anestesia. E uma dessas técnicas que coincidiu com esse período é a anestesia através da inalação por éter. Então, eles descobriram que a inalação por éter poderia provocar um rebaixamento de consciência, e dessa forma era possível operar as pessoas sem que elas sofressem tanto. E aí começaram a se fazer as mastectomias, que eram as cirurgias para retirada da mama, e a primeira foi descrita por Halsted, que foi um cirurgião, e foi descrita como mastectomia radical clássica. E durante décadas, essa cirurgia representou o padrão ouro para o tratamento do câncer de mama. Mas, com o surgimento de movimentos feministas pelo mundo, as mulheres começaram a se questionar se realmente elas precisavam ficar tão mutiladas para fazer o tratamento do câncer de mama, e os cirurgiões, ao mesmo tempo, também começaram a pensar por que não fazer uma cirurgia um pouco mais conservadora e que tenha a mesma chance de cura. Então, eles descobriram isso, que se eles fizessem uma cirurgia não tão agressiva, eles começaram a observar que, mesmo assim, as chances de cura eram as mesmas, então não tinha por que fazer uma cirurgia tão radical como a mastectomia radical clássica. E, recentemente, há cerca de 2, 3 décadas, começaram a se realizar as cirurgias oncoplásticas, não só para a mama, mas para outras partes do corpo também, e surgiu o termo conhecido como reconstrução mamária, que se baseia em técnicas da cirurgia plástica que já existiam, né, foram adquiridas umas novas técnicas associadas a elas, e começou a se fazer a reconstrução mamária após o tratamento do câncer de mama. Essa cirurgia é chamada como oncoplástica porque ela envolve técnicas de oncologia, que são as cirurgias para tratar o câncer, e técnicas de cirurgia plástica, oncoplástica. Esse homem é William Stewart Halsted, é o cirurgião, não diria que foi o primeiro, não foi o criador da mastectomia radical clássica, mas ele foi contemporâneo de outros cirurgiões que também começaram a realizar essa cirurgia em várias partes do mundo. Então, aqui mostrando nessa foto, na época, como eram realizadas as cirurgias, elas eram realizadas em salas abertas para vários alunos, não tinha-se tanto cuidado com a antisepsia, com a limpeza como se tem hoje, os índices de infecção eram muito maiores, a gente não tinha anestesia como a gente tem hoje, então era tudo muito mais difícil, eles foram desbravadores, né, na época.
Isso aqui é uma foto, uma foto não, uma ilustração que retrata o que seria a mastectomia radical clássica tipo Halsted, né? Nela ocorre a amputação total da pele, da mama, da glândula mamária, dos gânglios axilares e dos músculos que estão localizados na parede torácica abaixo da mama. Então, é uma cirurgia, como o nome fala, realmente muito radical. E cada vez mais rara, tá? Eu vi uma mastectomia radical clássica na minha residência há mais de 10 anos. Em lugares onde o diagnóstico do câncer de mama ainda é muito tardio, como infelizmente acontece no Nordeste do Brasil, ainda é possível se ver essa cirurgia. Em lugares onde se faz o diagnóstico precoce do câncer de mama, com rastreamento de forma adequada, praticamente isso aqui virou desenho, figura de livro, a gente não consegue mais, não é mais uma realidade. Então, eu não gosto muito de expor fotos de pacientes, enfim, eu acho que é muito invasivo, né, da privacidade deles, então eu tentei colocar essa foto aí com o máximo de cuidado possível, mas só para ilustrar como é a tragédia que é a mutilação de uma cirurgia, de uma mastectomia radical clássica, né? A mulher fica mutilada, né? Então, realmente as mulheres começaram a questionar, mas realmente é necessário tudo isso no meu corpo, né? E os cirurgiões também. E foi aí que eles foram desenvolvendo, mas durante cerca de 6 décadas, essa cirurgia foi no mundo inteiro a cirurgia mais realizada para o tratamento do câncer de mama. E o que acontecia com essas pacientes, né, antes do advento da reconstrução mamária? Elas costumavam usar, e ainda usam, algumas que não têm acesso à reconstrução, elas usam muito esse tipo de prótese mamária externa, que a gente fala, que ela pode ser de algodão, de silicone, de espuma, mas seria um substituto para que a mulher socialmente não se sinta tão mal, ela vai ter um volume no local, e as pessoas que não conhecem com a paciente vestida realmente não vão perceber que ela não tem a mama, por exemplo. Mas tem até uma história engraçada de uma paciente, seria cômico se não fosse trágico. Ela usava essa prótese, mas ela falava que uma vez, quando ela estava varrendo a calçada na porta da casa dela, e ela se abaixou para apanhar o lixo, a prótese caiu no chão. E ela falou isso rindo, enfim, foi até engraçado. Quando ela falou, eu nunca vou esquecer disso. Imagina você, né, num jantar, num encontro social, e acontece isso. Imagina o constrangimento, e realmente não é a melhor opção para resolver esse tipo de problema. E aí a cirurgia oncoplástica veio para trazer de volta a dignidade, a feminilidade, a reinserir essa mulher no seu meio social, de forma que ela não se sinta envergonhada por não ter uma ou as duas mamas, né? E eu falo que a mastectomia sem reconstrução é igual um prédio que desabou, né? Ficou um buraco lá no meio e aquela mulher, ela, de alguma forma simbólica, ela também fica em ruínas, né? Ela tem um desabamento dos seus sonhos, né? Das suas perspectivas de vida, da sua vitalidade. Então, reconstruir a mama, reconstruir qualquer parte do corpo que seja, reconstruir um prédio que desabou, né? Colocar algo no lugar onde tinha desabado algo. Isso ressignifica muitas vidas. Realmente a gente observa que as mulheres que fazem reconstrução, principalmente aquelas que fazem a reconstrução tardia, que é a reconstrução que não é feita logo de imediato, quando a mulher fez o tratamento para o câncer, fez a mastectomia, e só consegue fazer a reconstrução 5 anos depois. Então, a mulher que viveu esses 5 anos sem a mama, a partir daquele momento,
momento que ela tem a mama reconstruída, parece que ela ressignifica, parece que ela valoriza mais o fato de ter feito a reconstrução, até do que uma mulher que fez a reconstrução imediatamente após a retirada da mama. Então, reconstruir tem esse simbolismo de ressignificar a vida da mulher como um todo, né? A mulher vai se sentir reinserida na sociedade, ela vai se sentir mais aceita, né? Porque por mais segura, por mais empoderada que essa mulher seja, ela sempre vai chegar num lugar, e sempre que a gente chega com uma deficiência, com uma assimetria, as pessoas naturalmente, não por maldade, costumam direcionar o seu olhar e a sua atenção para aquela coisa que está diferente. E por mais que você esteja emocionalmente bem, aquilo acaba comprometendo o estado emocional. Então, o que os estudos mostram? Que mulheres que são submetidas à reconstrução mamária, elas têm menos depressão, têm menos distorção da autoimagem, têm menos ansiedade, dormem melhor, são mais felizes, são mais funcionais, se exercitam mais, vivem mais, né? E, para finalizar aqui, a doutora Manuela provavelmente vai falar sobre isso muito melhor do que eu, mas nós temos essas leis, né, a primeira delas foi em 1999, que fala sobre a possibilidade de se fazer reconstrução mamária imediata para as pacientes tratadas por câncer de mama, e suas subsequentes atualizações e modificações, tendo sido a última agora em 2018, né, que orienta a realização também da reconstrução do complexo areolo-mamilar, que as pessoas conhecem como mamilo, como areola, que a gente fala, o cirurgião que faz a reconstrução mamária, a gente fala que é a cereja do bolo da reconstrução, é a reconstrução do complexo areolo-mamilar. Obrigada. Muito obrigada, doutora Lígia. Vamos agora, pessoal, passar às perguntas, né? Vamos ver aqui se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira tirar. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar. Pode dar um compartilhamento para ver, tentar ver o. Pronto, tem uma pergunta aqui. Professora, a senhora poderia falar um pouco da realidade do homem trans e o câncer de mama? Infelizmente, tem uma amiga muito, muito querida minha que mora em Belém do Pará, chama Camila, ela é mastologista, ela fez residência comigo lá no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e fez também comigo o curso de reconstrução de mama em Barretos, e ela tem lutado muito por essa causa, digamos assim. Ela tem um interesse pessoal muito grande, né, nesses pacientes, porque eles são, como é que eu posso falar, o trans, de uma maneira geral, tanto socialmente como do ponto de vista médico, eles são pessoas tratadas como invisíveis. Eu falo que a gente não viu, eu não vi nada sobre o assunto na minha formação como mastologista, e eu acho que isso é uma grande falha da nossa formação, tá? Existe toda uma particularidade de acompanhamento, porque eles fazem tratamento hormonal, e isso, com certeza, ocasiona um aumento de risco para câncer de mama, tá? Neles, mas no Brasil, que eu conheça, não existe uma política pública que tenha um direcionamento especial para esse tipo de paciente. Mas eles têm também, sim, câncer de mama. O tratamento, quando eles têm o câncer de mama, é exatamente o mesmo da mulher, como é o tratamento do câncer de mama em homem, né? O tratamento não muda, mastectomia, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, tá? Então, assim, infelizmente, eu vejo que ainda precisamos avançar, não só em termos de política pública de saúde, em relação a essa classe de pacientes. Eu acho fundamental.
E a gente tem em vários estados, aqui em Alagoas, inclusive, tem um ambulatório do SUS que atende pacientes trans, mas nós não temos ainda estruturado um serviço de amparo, por exemplo, para a realização da cirurgia, das cirurgias que são necessárias de se fazer nesse tipo de paciente, tanto no o homem que está se tornando mulher para a realização da mamoplastia de aumento, né? Uma construção de uma mama, não é reconstrução, porque não foi tirado nada, mas é da construção de uma mama, como para mulheres que estão se tornando homens, a realização da mastectomia e da masculinização das mamas. Eu desconheço em Alagoas que tenha um serviço que faça isso, mas eu reconheço que nós somos falhos desde a formação na residência médica até na atuação profissional em relação a esses pacientes. Eles são pessoas que existem, mas são tidos ainda como, eu falo que é igual, eu comparo com as pessoas sem teto, os moradores de rua que estão ali, mas a gente passa e finge que não existe, às vezes, inconscientemente até, né? Mas o tratamento é exatamente o mesmo. Temos aqui outra pergunta. Muito obrigada, doutora. Quando se está amamentando, percebe a diferença, a papação quando tem o pomor? A amamentação, durante a amamentação, principalmente nos primeiros meses, a mama da mulher fica mais inchada, que a gente fala, fica mais túrgida, engurgitada, por causa do leite, por causa das alterações nas células da própria mama. Então, nesse período, fica mais difícil realmente de se palpar, de se encontrar um nódulo. É mais difícil, mas é possível. Infelizmente, nas mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama durante a amamentação, é um diagnóstico de um nódulo já um pouco maior, um pouco mais avançado, justamente pela dificuldade de sentir algum nódulo menor numa mama que está tão inchada, que está tão túrgida, é mais difícil. Vamos ver aqui se tem mais alguma. Gabriela, eu posso perguntar para a doutora? Com certeza, doutora, fique à vontade. Oi, doutora, tudo já. Doutora, é porque, falando na amamentação, eu ainda amamento, eu tenho um bebezinho de quase 2 anos e a gente, graças a Deus, a gente ainda mantém esse vínculo. E eu tenho histórico de câncer de mama na família muito próximo, de avó e de tia, e eu me pergunto se eu posso já fazer a mamografia, ou é melhor esperar, ou se tem algum outro exame que eu já possa fazer agora, enquanto eu estou amamentando, porque eu vou passar praticamente 2 anos sem uma investigação mais profunda, tendo histórico na família. Então, eu tenho essa dúvida. Eu faço os exames de rotina normal, mas eu não sei até que ponto eu, que amamento, posso fazer uma investigação mais profunda. Você já fazia mamografia antes? Eu fiz uma vez, antes de engravidar. Tá. A mamografia. Você pode fazer a mamografia, sim, amamentando. Nos primeiros 6 meses é mais complicado durante a amamentação, porque a mama está mais inchada, mais dolorida, então realmente é quase impossível de fazer uma mamografia. Eu estou falando que eu amamento também, a minha tem quase 3 anos. Tem quase 3 anos e eu não fiz mamografia ainda porque eu tenho 38 anos e eu não tenho histórico familiar. Né? A recomendação de fazer mamografia para quem não tem histórico algum na família, não tem nenhum risco aumentado, é a partir dos 40. Mas, para pessoas que têm parentes de primeiro grau, de segundo grau próximo, assim como você, a recomendação é de se iniciar antes mesmo. Não é contraindicado para você fazer a sua mamografia agora, estando amamentando uma bebê já de quase 2 anos, porque a mama já voltou ao seu tamanho praticamente normal, não incomoda tanto como no início da amamentação. Pode fazer, não vai alterar o exame, não tem problema nenhum, não vai ter problema na amamentação também, não por isso. Tá bom, doutora, obrigada. Eu tenho uma dúvida também, doutora. Em relação a pessoas que utilizam a prótese de silicone, né? É mais difícil fazer descobrir se tem um tumor, alguma coisa assim?
Há quem diga que sim, né? Existe a prótese, ela pode estar localizada exatamente abaixo da glândula mamária ou abaixo do músculo, né? Do músculo peitoral, que é um músculo que está embaixo da glândula mamária. Há quem diga que sim, eu defendo que não, porque eu parto do princípio de que as pessoas devem realizar o exame de mamografia com uma boa qualidade. Então, se você faz uma mamografia com uma boa qualidade e a pessoa que vai avaliar esse exame também é uma pessoa bem capacitada, você não vai ter perda de diagnóstico desse exame, porque ela vai fazer manobras também durante a sua mamografia para deslocar a prótese e poder ver melhor a mama. Então, de uma maneira geral, eu diria que não atrapalha o diagnóstico em casos pontuais, pode acontecer de um tumor estar localizado, ser muito pequeno e estar muito próximo da prótese, e de repente você demora um pouco mais para poder vê-lo, né? Mas, na dúvida, tem um outro exame também que, além da mamografia, a mamografia é o principal exame, nenhum outro exame substitui para o rastreamento do câncer de mama, mas a gente tem outros exames complementares, que são o ultrassom e a ressonância, particularmente para mulheres que têm prótese de mama, é uma excelente opção para casos em que a gente tem dúvida se tem alguma lesão ou não na mamografia, e também para casos onde há suspeita de ruptura da prótese. É o melhor exame. Joia, doutora. Tem mais uma aqui, vamos finalizar com essa, né? A senhora poderia relembrar dos cuidados para a prevenção do câncer de mama? Então, prevenção, às vezes as pessoas confundem fazer rastreamento com fazer prevenção. A mamografia é o exame de rastreamento. Ela não impede que a gente desenvolva o câncer de mama. O principal papel dela é fazer o diagnóstico do câncer em seus estágios mais iniciais, e isso é sensacional. Mas ela não previne, ela não evita. Prevenir é tentar evitar que a doença aconteça. A prevenção, ela vem principalmente dos nossos hábitos de vida, né? E os estudos cada vez mais têm demonstrado que o que previne câncer de mama e vários outros tipos de câncer e vários outros tipos de doença é não ser sedentário, fazer atividade física. A recomendação é de pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, de uma atividade aeróbica. Pode ser também musculação, pode ser pilates, pode ser crossfit, qualquer coisa também é melhor que nada. Ah, doutora, eu só posso meia hora, 3 vezes por semana. Ótimo, é melhor do que não fazer nada. Alimentação, a gente fala que a gente é o que a gente come, né? Então, a alimentação, o que aumenta o risco de câncer? Alimentação rica em gordura, alimentação rica em açúcar, massa, farinha, pão, né? Então, a recomendação é uma alimentação com pouca ingesta de gordura. Eu falo sempre que o fundamental é a gente ter um equilíbrio, nada é proibido, né? Eu não sou radical com nada, mas eu acho que a gente tem que botar as coisas e ir equilibrando. Né? Carne vermelha aumenta o risco de câncer. Eu não aboli completamente, mas, por exemplo, antes eu comia 3 vezes por semana, hoje eu como 1 vez por semana, né? Então, dá para ser feliz e ser saudável com o equilíbrio. Não dá para errar todo dia também, porque a conta uma hora chega. Então, fazer atividade física, se alimentar de forma saudável. Bebida alcoólica aumenta o risco de câncer de mama, o seu excesso. Cigarro, tabagismo aumenta o risco de câncer de mama. Estresse, de uma maneira geral, dormir pouco, dormir mal, aumenta o risco de câncer de mama. Então, amamentar é um fator de proteção de câncer de mama, então, principalmente a amamentação por 2 anos ou mais, né, protege contra o câncer de mama. Eu vi que tem muitos jovens aí. Eu também sou jovem, mas anticoncepcional é uma dúvida muito frequente, se anticoncepcional causa câncer de mama. Anticoncepcional, ele aumenta o risco de câncer de mama, mas ele aumenta muito, muito, muito pouco o risco de câncer de mama. Só para você ter uma ideia, obesidade aumenta muito mais o risco de câncer de mama do que usar anticoncepcional, do que fazer terapia de reposição hormonal na menopausa. Então,
Para quem é que a gente contraindica anticoncepcional? Por exemplo, para pessoas que têm histórico familiar de câncer de mama muito próximo, para mulheres que têm mutação genética que aumenta o risco do câncer de mama, tá? Mas para a população, de uma maneira geral, a gente sabe que os benefícios do anticoncepcional são muito maiores do que os riscos, né? O controle de natalidade que o anticoncepcional permite para a sociedade, enfim. E os anticoncepcionais mais modernos têm cada vez menos hormônio. Então, os mais antigos, de 20, 30 anos atrás, realmente eles aumentavam muito mais o risco de câncer de mama do que os anticoncepcionais que a gente tem hoje no mercado. É óbvio que o método ideal não é o anticoncepcional, né? Os métodos ideais são o preservativo masculino e feminino, e se você está pensando em evitar o uso de hormônio, também esses métodos, e os métodos cirúrgicos, que são a vasectomia, a ligadura de trompas, e o DIU de cobre, que é um DIU que não tem hormônio, que é o método que eu escolhi para mim. Então, eu não sou contra totalmente o uso de anticoncepcionais, mas eu sei que ele aumenta o risco de câncer de mama, mas que esse aumento é muito mínimo e que a gente pode compensar sendo mais saudável, por exemplo, né? Perdendo peso, fazendo atividade física, isso aí talvez seja mais importante do que deixar de usar anticoncepcional. Então, não adianta não usar anticoncepcional e ser obeso, sedentário, beber muita bebida alcoólica, ingerir muita bebida alcoólica. Então, tudo na vida é o equilíbrio que eu falei. Joia. Doutora Lígia, muito obrigada. Eu queria lembrar, pessoal, que o link para responder a chamada vai ser colocado nos comentários, tá? Na conversa do grupo. E que para receber o certificado não pode esquecer de preenchê-lo. Agora eu vou apresentar a nossa segunda palestrante. E eu apresento vocês a doutora Manuela, né, que é graduada em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Faculdade Damásio de Jesus, defensora pública do Estado de Alagoas e coordenadora do Núcleo da Fazenda Pública, capacitada em Direito à Saúde pelo Centro... Eu não sei falar esse nome, doutora, a senhora me ajuda aqui. É o Sírio-Libanês com o Centro Crocani. Isso, do Brasil. E membro da Comissão Especializada de Saúde do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais. A palavra é sua, doutora. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Eu quero cumprimentar a todos aqui na figura de duas pessoas que são alunas que estão me assistindo, que foram minhas estagiárias queridas, a Aline e a Alexandra. É um prazer revê-las aqui, né? Então, cumprimento a todos em nome das duas. E agradeço aí as dúvidas, a brilhante explanação trazida pela doutora Lígia também. Muito obrigada por partilhar esse conhecimento. E agora a gente vai falar um pouquinho do aspecto jurídico da reconstrução mamária, seja SUS, seja plano de saúde, tá? A minha experiência, a minha vivência é SUS, eu sou defensora pública da saúde pública, a minha formação e a minha área de atuação hoje é SUS, mas eu consigo trazer para vocês também legislação em relação aos planos de saúde, vocês vão ver no final da minha apresentação, que basicamente hoje as mesmas normas, as mesmas obrigações que o SUS tem, os planos de saúde também partilham dessas obrigações, eles também estão obrigados no que diz respeito à cirurgia plástica da reconstrução mamária. Tá? Eu vou ser também bastante objetiva, bastante clara, direta, não vou me delongar muito aqui, até porque eu também tenho uma filhinha que já vai me chamar aí para os afazeres domésticos, né, desse home office, a gente tem que ficar se dividindo, mas então vamos lá, vamos começar, pessoal. Eu queria introduzir com vocês falando da saúde, do direito à saúde. A nossa Constituição Federal, a Constituição de 1988, ela foi a primeira a trazer de forma expressa a saúde como um direito social. Se vocês pegarem a Constituição, tem lá no artigo 6º, na saúde, expressamente trazida como um direito social. Assim, a saúde é um direito fundamental, é um direito positivado no nosso ordenamento jurídico, se constitui um direito social e que exige aí uma prestação, uma atuação positiva do poder público para que seja realmente efetivado, para que seja realmente garantido. Mais para frente, se vocês
lerem a Constituição lá para o seu artigo 196 e seguinte, a Constituição, ela diz para a gente que a saúde, ela é dever de todos os cidadãos, a saúde, e ela é obrigação do Estado, certo? E quando eu digo que a saúde é dever de todos, é independente se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro, se a pessoa ela tem plano de saúde, se a pessoa não tem plano de saúde. A saúde, ela é garantida pela nossa Constituição como um direito fundamental, como um direito social de todos os cidadãos. Ela está ligada ali, né, ao núcleo da existência da nossa própria Constituição, que seria que é a dignidade da pessoa humana. Então, o direito à vida, o direito à saúde, eles ficam gravitando ali ao lado, ao redor, na verdade, da proteção à nossa dignidade. Então, não se limita o acesso à saúde por questões financeiras, não se limita o acesso à saúde por questões de ideologia de gênero, né, falou aí questão da mulher trans. Não, pela Constituição, a saúde é direito de todos e é dever do Estado. E aí, eu atuo na defensoria, a gente trabalha, eu coordeno aí o núcleo da saúde, então a gente atende diversas pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade, que não conseguem ter o seu tratamento de saúde garantido, seja SUS, seja plano de saúde, e realmente tem que procurar a justiça para que a letra da lei, né, a letra da nossa Constituição, ela seja de fato efetivada. A Defensoria Pública, eu tenho um prazer, uma honra muito grande de trabalhar nesse núcleo, porque eu acho que a gente consegue reduzir as desigualdades sociais, a gente consegue, de fato, trazer dignidade a essas pessoas que, às vezes, não conseguem ser atendidas na atenção mais básica que existe, às vezes não conseguem realizar exames básicos, exames que deveriam ser prestados a todos de forma igualitária, sem essa fila de espera enorme, sem a necessidade de se demandar judicialmente tantos pedidos. Né? Mas aí seria uma conversa sobre outro tema, eu não vou entrar nesse âmbito agora. O que eu quero deixar claro é que, como um direito, como uma garantia de todo cidadão, caso a pessoa não esteja conseguindo realizar o seu tratamento de saúde, ela pode buscar a justiça para ver ali o seu direito realmente reconhecido e seu direito efetivado. Entrando agora um pouquinho na lei da reconstrução mamária, na cirurgia plástica, juridicamente falando, o que é que eu quero trazer para vocês? Pelo SUS, tá, a obrigação da realização desse procedimento de cirurgia plástica de reconstrução mamária, ela se iniciou em 1999, com a Lei 9.797. Foi a lei que trouxe de forma expressa a obrigação do SUS de realmente realizar essas cirurgias em caso de mutilação da mama em virtude do tratamento do câncer. Todavia, essa lei de 99, ela não trouxe aí qual o melhor momento de se realizar essa cirurgia, não explicou as situações em que a cirurgia não poderiam ser realizadas de imediato, qual seria o momento ideal, então, para que fossem realizadas. E, assim, em 2013, tá, veio a outra lei que rege a cirurgia de reconstrução mamária no SUS, que é a lei, eu vou até copiar aqui, pegar uma cópia, a lei 12.802, que é de 2013, que essa lei trouxe agora de forma expressa, tá, um momento exato que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é obrigado a atuar, a agir, a garantir que aquela mulher que foi vítima de uma mastectomia, de uma mutilação, em virtude do tratamento do câncer pelo SUS, possa ter ali a sua reconstrução mamária. E que momento seria esse? Por essa lei, a partir de 2013, âmbito SUS, tá, foi indicado que a cirurgia de reconstrução mamária ela fosse feita no mesmo tempo cirúrgico, no mesmo momento da cirurgia da retirada da mama, caso, né, as indicações clínicas fossem ali favoráveis para essa mulher. E essa mesma lei ainda trouxe de forma expressa que, na impossibilidade de se fazer essa cirurgia no mesmo tempo cirúrgico em que é feita a mastectomia, então, que essa mulher, ela não fique desamparada, pelo contrário, que ela seja acompanhada, ela seja direcionada a um serviço para que a sua condição clínica se restabeleça, a sua condição clínica melhore, tendo todo acompanhamento, toda orientação, e assim, quando ela estiver apta, essa cirurgia ela tem que ser realizada o mais rápido possível.
Então, a partir de 2013, né, temos aí 7 anos de vigência dessa lei, a mulher que é tratada no SUS, ela tem aí garantido o direito de ter a sua reconstrução mamária realizada no mesmo tempo cirúrgico, no mesmo momento, se houver as condições clínicas, em que for realizada a cirurgia de retirada da mama, em virtude do câncer de mama. Na rede privada, em relação aos planos de saúde, a saúde suplementar, o que é que nós temos? Nós temos, em 1999, eu vou até, deixa eu espelhar aqui para vocês que fica até melhor o resuminho dessa legislação. Só um minuto. Pronto. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Estamos sim, doutora. Pronto, justamente. Então, assim, isso aqui é toda a evolução da legislação da proteção jurídica que a reconstrução mamária tem no SUS. Em 98, com essa lei, a primeira leizinha aí que eu trouxe, a 9.656, houve aí a regulamentação, né, das obrigações, das coberturas dos planos de saúde. Só que em 98, infelizmente, não se tinha essa obrigação dos planos de saúde de realizar, de incluir aí no seu rol de procedimentos as cirurgias plásticas de reconstrução mamária. Isso só se deu em 2001, com a Lei 10.223, que de forma expressa alterou essa lei de 98, incluiu lá o artigo 10A e assim garantiu, tá, a obrigatoriedade de realização da cirurgia plástica, né, reconstrutora para aqueles pacientes de planos de saúde. Então, o que é que eu posso trazer para vocês? No âmbito do sistema da saúde suplementar, a obrigatoriedade, ela se deu a partir do ano de 2001, com essa lei aí. Essa lei, todavia, ela não trouxe, né, o momento exato que as operadoras de plano de saúde deveriam realizar essas cirurgias. E aí, criou uma avalanche de ações judiciais para que as cirurgias fossem realizadas o quanto antes. Os planos começaram a entender que seriam cirurgias estéticas, que não haveria cobertura contratual, e o Poder Judiciário ficou, de fato, sobrecarregado com tanta ação judicial. Né? Os tribunais, ainda bem, eles muito sensíveis à situação dessa mulher que, de fato, ela é mutilada, eles realmente garantiam judicialmente o direito dessa mulher que tem um plano de saúde de fazer essa operação pelo plano, independente aí das alegações de defesa das seguradoras. A justiça, ela tende muito mais, ela garantiu muito mais o direito dessas pacientes para essa realização, entendendo que não é estético, que mexe realmente aí com a própria autoestima da mulher, como a doutora Lígia falou, né, entendendo, inclusive, que a saúde, pela organização, o conceito, na verdade, de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, não é apenas a ausência de doença. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a saúde é o quê? É um completo bem-estar físico, mental, social, é você realmente se sentir bem, independente ali de você ter ou não, no momento, alguma patologia, alguma doença. Então, em virtude desses fatos, desses argumentos e de diversos outros, tá, o Poder Judiciário, ele sempre caminhou para se garantir judicialmente a reconstrução mamária dessas pacientes no âmbito da saúde suplementar. Até que veio a lei de 2018, essa lei que estamos conversando aqui agora, a lei 3.770, que trouxe duas grandes alterações, tanto para a saúde suplementar via plano de saúde, como para a saúde pública via SUS. No âmbito do SUS, o que é que essa lei trouxe, como a doutora Lígia já adiantou? Ela trouxe a possibilidade de realização da cirurgia de simetria das mamas. Doutora Lígia, se eu estiver falando algum termo incorreto, é porque de medicina eu entendo nada, praticamente nada, então fique à vontade para me corrigir. Mas, enfim, essa lei de 2018, ela trouxe, né, ela incluiu, na verdade, como um dos procedimentos da reconstrução mamária, a cirurgia plástica de assimetria entre as mamas, daquela mama que foi afetada pelo câncer, em relação àquela mama que está saudável. Como incluiu também a obrigação do SUS fornecer a reconstrução da areola mamilar. Já as mudanças trazidas em relação à saúde suplementar, em relação aos planos de saúde, foram as seguintes.
essa lei de 2018, a lei 13.770, ela trouxe de forma expressa o momento certo que as operadoras de saúde tinham que prestar essa assistência a essa mulher que foi mutilada, equiparando, tá, a regulamentação que já existia no SUS desde, como eu falei para vocês, desde 2001. Então, hoje, a partir dessa lei de 2018, Plano de Saúde e Sistema Único de Saúde, eles têm, tá, a obrigação de garantir àquela paciente, desde que as condições clínicas sejam favoráveis, que essa paciente ela seja submetida à cirurgia de reconstrução mamária, cirurgia plástica, no mesmo ato, né, no mesmo tempo cirúrgico da cirurgia da mastectomia. E também foi garantido, né, a inclusão nos planos de saúde da obrigação de também se realizar cirurgias de assimetria entre as mamas e também da reconstrução aí da auréola mamilar, digamos assim. A gente tem motivos para comemorar, né, juridicamente falando? Olha, eu entendo que as regulamentações que a gente tem hoje, elas são boas, as regulamentações jurídicas, em termos jurídicos, em termos de proteção legal, o Brasil está bem, tá? Então, assim, essas pacientes que tiverem dificuldade de realizar aí esses procedimentos no mesmo momento da sua mastectomia, elas podem, inclusive, ingressar com mandado de segurança. No meu núcleo da saúde, no meu núcleo da Fazenda Pública da Defensoria, a gente raramente usa mandado de segurança, porque mandado de segurança você tem que estar muito certa, né, no direito que você está alegando, é o direito líquido e certo, não há produção de prova. Então, a gente costuma dar entrada numa ação ordinária e pede ali um pedido de urgência liminar. Mas, em relação a esse ponto específico, no Brasil, a gente tem essas leis que garantem, que protegem, né, o direito dessa cidadã, o direito dessa mulher de ter realizado essa cirurgia plástica o quanto antes, seja no mesmo tempo cirúrgico da cirurgia que tirou, ou então no momento em que ela fica apta para isso. Então, uma pessoa que se encontra, uma mulher que se encontra nessa situação, ela pode sim ingressar com o mandado de segurança, tá, para que o seu direito ele seja ali garantido. A gente sabe que o mandado de segurança ele tem prioridade na tramitação, então seria uma ação muito mais rápida do que uma ação ordinária. E aí nós temos o direito líquido e certo muito bem provado, nós temos essas leis, inclusive a última agora, essa 13.770 de 2018, que garante aí, né, o direito dessa cidadã. Mas o que é que acontece na realidade? Bom, pessoal, o que a gente vê é uma fila de espera muito grande, aqui, pelo menos aqui em Alagoas. Né? Eu acredito que Alagoas seja um reflexo do que é no Brasil. Por que essa fila de espera? Primeiro, questão orçamentária, questão de verba. Né? Essa paciente, se ela for tratada pelo SUS, ela vai ter ali o seu tratamento do câncer feito na rede de atenção à oncologia, ou em algum NARCOM, ou em algum CACOM, que é a unidade ou centro de alta complexidade do câncer. E aí, ela vai ter ali o seu tratamento, desde o diagnóstico até a realização da cirurgia, da quimioterapia, da radioterapia, do que realmente for necessário. Mas o que acontece? Às vezes não há repasse suficiente, repasse federal, para a realização dessas cirurgias. Ou então, às vezes, a questão não é da falta de dinheiro, da falta de repasse. Às vezes, a questão é da falta realmente de profissional. O SUS não tem ali uma quantidade razoável de profissional, né, para atender essa demanda de pronto, como a própria lei existe. Também o que é que a gente se depara muito? Com o desconhecimento das mulheres em relação aos seus direitos, elas desconhecem, às vezes tem também profissionais que não as orientam, então elas ficam perdidas, né, elas ficam nesse limbo aí, às vezes se passa tanto tempo, 5, 6 anos, mutiladas, e sem saber que realmente elas estão sendo violadas permanentemente, porque tem um direito seu ali que está sendo violado, né, que precisa ser efetivado e não está sendo. Então, eu percebo muito isso aqui, a grande dificuldade da gente realmente efetivar, da gente garantir o que a nossa proteção jurídica, o que o nosso ordenamento jurídico traz, é justamente isso, a falta de incentivo, né, financeiro, os repasses, eles são poucos, a falta de profissionais, de cirurgião plástico para se fazer isso, credenciados pelo SUS, e bem como o desconhecimento dos direitos por parte aí das mulheres.
Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que eu fiz, eu vou de novo compartilhar, para vocês verem e ficarem estarrecidos, que nem eu fiquei. Aqui em Alagoas, no ano de 2020, pelo SUS, apenas uma cirurgia plástica de reconstrução mamária foi feita em 2020. Mastectomia, foram feitas várias, eu vou mostrar aqui para vocês, mas reconstrução mamária, apenas uma, tá? Então, vamos emparelhar aqui de novo. Vocês estão conseguindo ver? Estamos, doutora. Pronto, aqui, ó. Vocês podem pegar aqui, no ano de 2020, tá? Nós tivemos aqui, ó, plástica mamária reconstrutiva, pós-mastectomia com implante, apenas uma cirurgia, apenas uma. A lei que reafirmou no SUS a obrigação de se reconstruir essa mama no mesmo tempo cirúrgico, ou então o mais rápido possível, ela é desde 2018, né, que é a lei que a gente está falando aqui agora, mas, na verdade, em 2018 foi reafirmado, né, mas em 2013, como eu falei para vocês, na lei 12.802, essa obrigação no SUS já existia, e o que a gente vê aqui são que os números, infelizmente, eles estão decrescendo, né, deveria ser o contrário, deveria ir diante das leis, né, então o poder público deveria ofertar muito mais essas cirurgias à população, tá? Isso aqui são dados atualizadíssimos que eu consegui para vocês, e que, por isso que eu digo, eu não sei se a gente tem muito a comemorar na prática, né? No aspecto jurídico, como eu falei, sim, a gente de proteção, na teoria a gente está bem, a gente consegue entrar com mandato de segurança, a gente consegue ter uma prioridade no julgamento e a gente consegue na justiça a realização dessas cirurgias, mas não deveria ser assim, né, não deveria, a gente deveria entrar na justiça apenas para aquelas situações realmente excepcionais, situações aí não acobertadas por leis, tratamentos, enfim, é outra discussão, né, a discussão aqui que a gente traz é da reconstrução mamária, e é isso, eu preciso, assim, falar para vocês o seguinte, que se vocês conhecem alguém que se encontre nessa situação, seja negativa de plano de saúde, seja ausência de informação do SUS, orienta essa pessoa a procurar a defensoria, ou então orienta essa pessoa a conversar com um advogado, a gente consegue, se não consegue no âmbito administrativo, a gente consegue no âmbito judicial, que o direito dessa paciente seja realmente garantido, que a sua autoestima, ela volte para que essa mulher, ela possa aí se empoderar, se sentir plena novamente, e conforme a Organização Mundial de Saúde, possa aí usufruir e exercer, né, o conceito de saúde, o pleno exercício do seu bem-estar social, físico, mental. Então, o que eu queria trazer para vocês de proteção jurídica da lei da reconstrução mamária seria isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, doutora. Vamos agora passar para as perguntas. Vamos ver aqui se alguém Posso tem uma falar, pergunta. Gabriela? Com certeza, doutora. Parabéns, Manuela. Aprendi muito com a sua aula. É Obrigada. sempre bom a gente ter a gente tem a visão médica, e na nossa formação a gente não tem essa visão jurídica de absolutamente nada em medicina. Mas foi fantástico, eu aprendi muito. E, coincidentemente, eu acho que eu acredito que eu tive muitos encontros felizes agora no mês de outubro, graças a essa graças ao fato de eu estar à frente da Sociedade Brasileira de Mastologia em Alagoas. E um desses encontros felizes foi na Secretaria de Saúde do Estado. Inclusive, eu conheci a mãe da Gabriela lá, a Fernanda. É um profissional excepcional, ela e outras pessoas, assim, engajadíssimas nas questões de melhoria, não só de reconstrução mamária, mas desde o rastreamento mamográfico. E nós tivemos várias conquistas, assim, agora em outubro. Tipo, foram tempestades de acontecimentos na minha vida agora em outubro. Foi esse encontro que eu tive na Secretaria de Saúde, onde nós elaboramos um projeto
que foi assinado o decreto semana passada, não foi essa semana, estou meio perdida no tempo, mas foi sexta-feira passada, para que Alagoas comece a fazer o rastreamento tomográfico do câncer de mama a partir dos 40 anos de idade, e foi dado início a um programa que não é um mutirão, mas é um programa com perspectiva de ser uma rotina no futuro de reconstrução mamária no estado de Alagoas. Eu não estou fazendo campanha, nada disso, assim, eu sou bem apartidária, não tenho questão política envolvida nenhuma, é só a minha questão ideológica como mastologista mesmo. E, por coincidência, amanhã eu vou iniciar os atendimentos de triagem das mulheres para fazer a reconstrução mamária tardia, aqui pelo SUS, no estado de Alagoas. E a previsão é de que isso não seja só um mutirão, a previsão é que vão ser 30 pacientes que vão fazer reconstrução mamária tardia, agora de início, e o objetivo é, depois que a gente retomar o andamento normal dos hospitais pós-pandemia, que a gente possa iniciar também a reconstrução mamária imediata, que é o ideal, né? Inclusive, o gestor, ele gasta menos com a imediata, porque é um tempo, é uma cirurgia a menos, é uma internação a menos, uma anestesia a menos, é um risco a menos para a paciente, então a gente economiza dinheiro e economiza vidas. Então, assim, eu estou acabando o mês de outubro, assim, cansadíssima, exausta, mas com o coração muito feliz de ver que isso está acontecendo, de ver que o SUS, ele é para funcionar e ele pode funcionar. Eu trabalhei muitos anos em São Paulo, eu fiz minha residência lá, no Hospital das Clínicas, trabalhei 5 anos no Hospital Pérola Baito, que é um dos maiores hospitais da América Latina da saúde da mulher. Eu trabalhei no Instituto, fiz residência de mastologia no Instituto do Câncer de São Paulo, é o maior hospital de câncer de São Paulo do governo estadual. E lá a gente parece que está sonhando, né? Me belisca porque eu acho que eu estou sonhando. Onde o SUS funciona da maneira como deveria ser, como parece um sonho, mas deveria ser daquela forma em todos os lugares. É óbvio que a gente está bem distante disso aqui em Alagoas, mas esses últimos acontecimentos me deixaram muito empolgada e muito feliz e esperançosa de que sim, talvez um dia a gente, é possível, porque que em outros lugares é possível e aqui não, né? Existem lugares onde o SUS funciona, existem lugares onde todas as mulheres que fazem mastectomia recebem reconstrução mamária. Eu vivi, eu convivi nesses lugares, e eu gostaria muito de que isso acontecesse aqui também, em todos os lugares do Brasil, né? Mas só falar que eu estou vivendo essa feliz coincidência de vários encontros que estão mudando o rumo da minha vida e da minha vida como mastologista, porque, sinceramente, a gente sempre parte do princípio de que o SUS ele não vai funcionar, né? Mas é isso que está acontecendo. Perfeita colocação. Vamos ver aqui. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta para a doutora Manuela, ou mais alguma para a doutora Lígia? Deixa eu ver aqui. Pessoal, não esqueçam do formulário de presença, viu? Que está na conversa para receber o certificado. Doutoras, eu estou muito feliz, né, com a participação das duas. Eu acho que esse é um tema de extrema importância que não deveria, assim, ser abordado só nesse mês, né, como às vezes as pessoas, assim, passam o ano todo esquecendo, aí chega nesse mês e só vem lembrar agora. É um tema importantíssimo. Eu estou muito feliz com tudo que eu aprendi com vocês duas hoje. Muito grata por terem aceitado o convite e terem abraçado essa ideia. E é isso. Fiquei muito feliz mesmo com o evento de hoje. Gabriela, eu agradeço aí a oportunidade, mesmo que
rápida, mesmo que em sistema online, virtual, mas eu acho que nunca é tarde para a gente falar sobre os nossos direitos, nunca é tarde para a gente Com relembrar, certeza. né, que somos cidadãos e que merecemos, exigimos ter dignidade, ter saúde, né, e batalhar para isso. Então, nunca é tarde para se levar informação. Conte sempre comigo, conte sempre com a defensoria, porque você precisar, além desse tema, diversos outros temas Muito que obrigada. precisam. Eu falo com alguns outros colegas que atuam, porque o meu know-how hoje, a minha expertise é saúde pública, é SUS, mas eu me coloco à disposição. Qualquer coisa você pode falar com a Aline e com a Alexandra, que são duas queridonas, e aí elas podem entrar em contato comigo, ou você também, as portas ficam abertas. Eu agradeço a Muito oportunidade. obrigada, doutora. E surge aqui uma pergunta para a senhora. Vamos lá. Quais outras contribuições legislativas a senhora acha que seriam interessantes em relação ao câncer de mama? Contribuições legislativas, bom, a gente tem aí no âmbito previdenciário, na verdade, no âmbito da assistência, a gente tem no LOAS alguns privilégios, não alguns privilégios, mas o que é que eu digo? Algumas isenções de alguns impostos e alguns benefícios que a pessoa portadora do câncer, ela tem direito ali ao LOAS, né, ao valor do salário mínimo, desde que se enquadre nos requisitos, ela tem direito à isenção de alguns impostos para se conseguir um carro adaptado, isenção do IPTU, quitação de financiamentos. Então, pela lei da assistência social, a pessoa portadora de câncer, não só câncer de mama, ela teria também aí mais alguns benefícios. Joia. Muito interessante essa pergunta. Aqui. Os homens cis que venham a ter câncer de mama teriam esses benefícios? Com certeza, como eu falei no começo, a saúde é direito de todos, desde que haja ali a situação clínica, ela seja atestada por um médico, comprovada por exames e haja o fechamento do diagnóstico, tá? A pessoa pode sim requerer, sendo negado na via administrativa, pode acionar o Poder Judiciário. A saúde é direito de todos e é dever do Estado, independente de raça, sexo, condição social, tá? A gente tem que realmente fazer valer nossos direitos. Até, desculpa falar, até os homens mesmo, porque a gente sabe que homem pode ter câncer de mama, é muito raro, mas os direitos são os mesmos, né, Manuela, das mulheres, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, esses benefícios da lei da assistência social do LOAS, não é só em relação ao câncer de mama, é a pessoa portadora de câncer, pessoas que passam aí, né, por esse processo de tratamento dessa cirurgia, dessa patologia. Então, eles têm direito a vários benefícios aí, sim. Joia. Vamos ver aqui. Muito interessante mesmo essa abordagem jurídica, né? Que muitas vezes a gente não sabe porque a gente não procura saber os nossos direitos, né? O que é que podemos, o que não podemos. Então é muito importante abordar isso. Exatamente. E assim, se me permite também ampliar um pouquinho, não falar só do câncer de mama, mas assim, aquelas pessoas que se encontram em tratamento oncológico e que precisam de alguma medicação que o SUS não fornece, mas que tem um laudo médico que comprova que a medicação tem registro na Anvisa e que as alternativas terapêuticas do SUS não funcionam para aquela situação, devido às individualidades daquele caso, a pessoa ela pode acionar a justiça também, para que ou o Estado ou o plano de saúde, a depender da situação, arque com esse tratamento, desde que não seja aí um tratamento experimental, desde que haja comprovação na Anvisa, né, não seja aí uma droga utilizada off-label, ou seja, fora da bula, a pessoa ela pode sim entrar com um processo para ter garantido aí esse seu direito também, mesmo fora a cobertura SUS. Perfeito. Pronto.
Vamos ver se ainda tem mais alguma pergunta. Acho que não. Muitos agradecimentos às senhoras aqui nos comentários. Então, as senhoras ainda querem abordar mais alguma coisa? Não, só falar que, tá ligado? Que a angústia pela falta de acesso aos tratamentos, ela não é só do paciente, não é só da defensora pública, ela é do profissional, do médico também. Eu falo por mim e por muitos colegas, né? Não por todos, obviamente, mas eu sinto muita angústia por não poder oferecer para as pacientes aquilo que eu sei que é o melhor, né, em termos de tecnologia e de medicina. Então, não é fácil trabalhar, o SUS não é fácil para ninguém, né, e eu só queria falar isso, que a gente também sofre como profissional por não poder oferecer o melhor para os pacientes. É verdade. Então é isso. Muito obrigada, doutora, mais uma vez pela presença de vocês. E, pessoal, não esqueçam de assinar o formulário, viu, para receber o certificado. O link está aqui na conversa e também está na bio do Instagram. E caso tenha interesse, seguir, o nosso Instagram é @Liga Constitucional. E é isso, gente. Muito obrigada. Pessoal, boa noite. Obrigada a todos. Tchau, doutora Lígia, é um prazer. Igualmente, foi muito proveitoso para mim, eu amei e sou muito grata pelo convite e muito grata ao universo por tê-los encontrado hoje. Aprendi muito, foi maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite.